Ambientalistas de várias partes do estado estiveram na Assembleia. Eles debateram com representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico os casos da Pedra Grande, entre Itatiaiuçu, Igarapé e Mateus Leme, da Serra dos Pires, em Congonhas, o caso da Serra de São José, em Tiradentes, e também das serras de Piuí. Comunidades vizinhas a esses bens naturais, em geral ameaçados pela mineração, pedem a proteção oficial do IEFA, como forma de manter os modos de vida, de cultura, do turismo e também a água limpa das nascentes. O deputado professor Cleiton fez uma provocação às mineradoras. Presidente da Comissão de Cultura, ele citou uma frase de Eduardo Galeano, jornalista uruguaio, na obra As Veias Abertas da América Latina, quando o autor analisa a exploração minerária nas Minas Gerais do século XVIII. Que o ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Por que eu relembro essa frase dele? Nesse quadro da história que nós estamos vivendo, se não tivermos iniciativas como de uma audiência pública para discutir a preservação desses territórios, qual a herança e que frase nós deixaremos para as gerações posteriores do nosso Estado, Estado esse que tem um governo atual subserviente aos interesses das mineradoras. O professor Tiago Fonseca, militante da causa há vários anos, contou que o histórico da luta é de pequenos avanços, mas de muitas derrotas, porque, principalmente, lidar com as mineradoras é uma tarefa quase inglória. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Cultura e Turismo de Igarapé nos anos de 2021 e 2022, e o primeiro ofício que eu fiz foi uma tentativa de aproximação, integração e propostas de parceria com a mineração. Eu não sabia que eu seria tão ingênuo naquela época. E o que acontece? Logo, nesses primeiros movimentos, a gente criou pela Secretaria a Comissão Especial da Pedra Grande, o que veio no futuro é dar origem ao Abraço da Pedra Grande, que a senhora citou aqui. Depois eu enviei um ofício para os Minas, fiscalizador e propositivo, tentando, como uma propriedade privada, tentando fazer com que pudesse ser feito benfeitorias no local e que a gente pudesse progredir nesse âmbito cultural, turístico e esportivo também que a região nos oferece. Historiadora Alenice Baeta destacou o risco de destruição dos sítios arqueológicos pelo descarte de rejeitos, especialmente nas regiões próximas a pequenos leitos d'água que são manejados há gerações pelos moradores das regiões atingidas pela mineração. É muito importante a gente reforçar aqui que nós não estamos só defendendo a Pedra Grande, mas também a Pedras Gêmeas, correto? Porque uma sem a outra não teria nenhum sentido. Elas fazem parte, conforme a própria comunidade, o patrimônio imaterial, a leitura que a comunidade faz, ela faz parte de um conjunto único. A DI tem muito mais valor econômico, cultural, tradicional do que a mineração. E aí, pelos índices de mineração causados, os danos ambientais, sociais na comunidade, que eu venho da reparação desde 2019 pela ArcelorMittal, entendendo isso, queria defender ali minha comunidade de unha e dente, como defendo. A presidente do Conselho de Cultura de Igarapé, Sandra Braga, lembrou que várias nascentes que abastecem o sistema Serra Azul e Rio Manso estão localizadas nos bens naturais da cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A Pedra Grande é uma menina dos olhos para nós da região. E a gente tem, como um marco histórico, porque quando a gente pesquisa a historicidade da região, a gente encontra dizeres falando sobre do século XVII, 1700 e pouco, 1600 e pouco, que chega a ocupação daquela região.
Então, a gente entende a importância, né, histórica, cultural, a nossa região preserva muito isso. A situação da Serra dos Pires, em Congonhas, também foi abordada na audiência, especialmente com relação aos impactos negativos da mineração sobre as nascentes. O recurso hídrico, né, é muito forte a questão da parte hídrica para a nossa região, que faz parte da formação de alguns córregos também que fornecem água para o Ribeirão Santo Antônio e depois que deságua no Rio Maranhão, fazendo a subbacia do Rio Paraopeba. Sobre a Serra de São José, os ambientalistas disseram que, além da mineração, a especulação imobiliária também é grande ameaça à riqueza do patrimônio natural em Tiradentes. Nós temos lá 2 biomas, a Mata Atlântica, o Cerrado, e entre eles diversos ambientes da extrema importância para a proteção da situação arqueológica, cultural e ambiental. E nós temos lá também uma espécie endêmica, a libélula, que se chama Heteragrion tiradentense, e tem esse nome porque ela foi encontrada lá. Isso faz muita diferença. Igor Messias da Silva, coordenador técnico do movimento Amigos do Araras e Belinha, defendeu o conjunto de serras de Piuí. Messias destacou a estreita relação do turismo com a riqueza do conjunto de serras ainda inexploradas. Não tem como dissociar as coisas, o natural, do cultural, do ambiental, do religioso, vocês vão ver, não tem jeito, está tudo interligado e nós temos que lutar por tudo isso. Helena Alves, representante do IEFA na audiência, citou a portaria do Instituto que traz o rito básico para a efetivação dos tombamentos, como a formalização do pedido de proteção e também toda a documentação necessária. Os processos de tombamento são feitos pela Gerência de Patrimônio Material do IEFA, e para isso acontecer de maneira, vamos dizer, provocada, né, é preciso ser feito um pedido para o tombamento pelo interessado. Aqui, no caso, seria pela Assembleia, né, porque a gente já percebeu que os municípios não têm essa força de expressão, né? Então, teria que ser feito esse pedido, enviado formalmente para o presidente, e esse pedido, dentro da presidência, ele é avaliado em conjunto, né, com a gerência, a Diretoria de Proteção, né, e Memória, e são feitas, né, várias catalogações. No fim da audiência, a deputada Beatriz Cerqueira disse que enviará as solicitações de tombamentos ao IEFA e também às prefeituras dos municípios impactados. Inclusive, esse já vai ser um encaminhamento meu, né, de que, a partir, como encaminhamento dessa reunião, a partir de tudo que foi apresentado, o IEFA possa iniciar o processo de proteção estadual da Serra do Pires, do conjunto de serras de Piuí, da Serra de São José e da Pedra Grande. Eu vou fazer esse é um encaminhamento dessa audiência, inclusive, que eu já estou propondo.